Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês um programa que resolve uma equação do primeiro grau. A gente vai construir ele conjuntamente. Eu vou explicar o esqueleto básico dos nossos exercícios e por que que é assim. E vamos ver o que vai acontecer. Para começar, o que que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um programa que tem 9 linhas de código, algumas em branco. Essas linhas, elas não são necessárias, mas elas estão aí para seguir um padrão. O padrão de Python que diz como um programa de Python deve ser escrito, mas não é obrigatório. Contudo, para que vocês façam os exercícios e eu possa corrigir de forma automática, eu preciso que vocês sigam um mínimo de um padrão. E esse é o padrão que eu prefiro seguir. Nesse vídeo, eu vou resolver com vocês um exercício, que essencialmente vai criar um script em Python para resolver uma equação de primeiro grau. Eu vou começar explicando o que vocês estão vendo aí. O que tem na tela é uma convenção de Python. Esse programa, que não faz nada ainda, porque não tem nenhuma instrução significativa, ele segue algumas convenções que eu preciso que sejam seguidas para resolver os testes automáticos de vocês. Para que eles sejam capazes de interpretar corretamente os programas de vocês e já dar, de certa forma, um esboço da nota, ou se ele está funcionando ou não, eu preciso que siga este tipo de padrão, pelo menos por enquanto. Depois a gente pode tentar mudar isso. Eu vou começar falando que é uma docstring. Uma docstring é uma string que está delimitada por 3 aspas duplas, e esse é o padrão. Você pode usar 3 aspas simples, também funciona, mas o padrão são 3 aspas duplas, que documenta o que faz o programa, documenta para um desenvolvedor. No caso, o padrão de Python diz, as convenções de Python, para falar a verdade, diz que a primeira linha do seu programa tem que ser uma docstring, tem que ser um texto que explique o que o programa faz, o que o script faz. Cada função também vai ter sua própria docstring, que também vai ser delimitada por 3 aspas duplas. Strings podem ser delimitadas por uma aspa simples ao redor, uma aspas duplas ao redor, 3 aspas simples ou 3 aspas duplas. A diferença de um string com uma aspa simples, como vocês estão vendo, por exemplo, aqui no main, ou 3 aspas duplas, como está sendo essa aqui, é que strings de 3 aspas duplas podem ter mais de uma linha. Você pode dar um enter no meio delas que o interpretador continua corretamente sabendo que, olha, essa é uma string que começa aqui, tem esses 4 espaços em branco, tem esse enter, tem mais 5 espaços em branco e assim por diante. Mas no caso é uma string pequena, a gente pode guardar toda numa linha só. A segunda parte desse programa está referente a esse def main, é a terceira instrução. Esse def main, ele está dizendo que eu quero criar uma função nova. Em Python, a gente tem funções, como por exemplo print, que já está embutido, serve para imprimir na tela as coisas, input, que serve para receber alguma coisa digitada pelo teclado, int, que serve para construir números inteiros a partir do que foi passado como argumento, e argumento é o que tiver aqui entre esses parênteses, float, que faz a mesma coisa, só que para números flutuantes, str, que faz a mesma coisa, só que o resultado é uma string. Então, se você tiver alguma forma de transformar algo no string, você vai usar str e várias outras. Eu não vou abordar todas elas aqui. Contudo, nem todas elas são o suficiente para resolver nossos problemas. É bom a gente poder também criar nossas próprias funções também para a gente poder organizar. Então, o jeito de Python de criar uma função, você poder criar sua própria função, é com a palavra def. A palavra def está reservada, você não vai poder ter uma variável em Python chamada def. Algumas palavras são reservadas, então def é uma delas. If também vai ser uma dessas palavras, você não vai poder ter uma variável chamada if. Def está dizendo defina, aí você bota o nome da sua função, você abre um parênteses, coloca aqui o que são os tipos de argumento, a gente só vai ver isso bem mais na frente. Fecha o parênteses, 2 pontos, enter. E a partir daí, tudo que tiver no bloco, e aí a gente vai ver o que é um bloco, faz parte dessa função. São os comandos que essa função vai executar quando ela for chamada. Chamar uma função é fazer isso, print e passar alguma coisa para ela. Por exemplo, print ASDF. Eu estou chamando a função print e passando como argumento essa string. Então, eu quero que o print imprima na tela essa string. Os comandos internos de print para fazer isso imprimir na tela faz parte aí do compilador, faz parte aí da linguagem que já está feito. Eu não preciso nem saber como isso faz, só preciso saber como usar. Então, aqui main, como somos nós que estamos definindo, eu estou dizendo, olha, eu quero que exista no meu programa uma função main que não recebe nada como argumento, que faça alguma coisa. E aí, essa alguma coisa, o bloco de comandos do main vão ser todos os comandos que estão aqui nesse bloco identado.
A indentação em Python, ou indentação de forma geral, é quanto de espaço você está à margem esquerda. Aqui eu tenho indentação 0, eu não tenho nenhum espaço da margem esquerda, que é a primeira letra do programa. Aqui eu estou com a indentação de 4 espaços, ou um tab, ou 2 espaços, não importa. Nesse caso são 4 espaços, que é o padrão de Python, 4 espaços. Tudo que tiver 4 espaços da margem esquerda, antes de começar uma outra função, ou antes de voltar para trás, ter 0 espaços, isso faz parte do meu main. Então, essas duas instruções fazem parte do meu main. A primeira é função principal do programa, um string que basicamente diz o que faz a função main. É a função principal do programa. E a segunda instrução que é imprimir. Isso aqui, esse if name igual a main, eu vou explicar já para que serve. Mas, essencialmente, quando você define uma função, ela não executa. O interpretador simplesmente pega essa função, aqui no caso main, e diz, ó, ok, se você quiser usar main, eu vou saber como é que faz. Mas ele não executa main. É que nem você fazer uma conta, mas não exibir o resultado. Você define uma função, você está dizendo, olha, quando eu chamar essa função, eu quero que essas coisas aconteçam. Mas se eu não chamar, fica quieto, não faz nada. Aqui, no caso, eu tenho um condicional, que a gente vai ver mais tarde como é que funciona isso, mas basicamente isso aqui está dizendo, se eu passar este programa para o interpretador, eu quero que o main seja rodado. Basicamente, os comandos aqui de dentro do main, que tem que estar indentados, só vão ser executados se eu passar esse programa para o interpretador. Aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, como é que isso vai funcionar? Como é que eu tenho como chamar um programa sem estar ele no interpretador? Tem, e eu vou mostrar aqui. Vou colocar um segundo programinha, né, que eu estou chamando aqui A022, esse aqui é o A021. Aqui, eu vou até deletar aqui, tem aqui print teste. Ele só faz isso, ele só imprime a palavra teste. Nota que não tem main, não tem docstring, não tem nada, só tem print teste. Você tem como definir funções em um programa ou em outro, na realidade, desculpa, você tem como definir uma função aqui dentro desse programa A022, de forma que você possa usar ela no A01. A gente já tem algumas coisas desse jeito, vocês talvez já tenham até visto algo do gênero. Você pode fazer import math. A biblioteca math, ela tem várias funções que lidam com manipulação matemática, como por exemplo math, arco cosseno, arco tangente. Se você quiser calcular o cosseno de um ângulo, você pode fazer math.cosseno e você coloca aí qual o ângulo que você quer que ele calcule o cosseno desse ângulo. Você está fazendo import math. O que você está dizendo para o seu programa é que você quer que a biblioteca math, que é um arquivo Python que está no teu compilador, no diretório do seu compilador, tem lá esse arquivo math que tem todo um código que define várias funções. O print você não precisa fazer isso porque já está embutido e assume-se que todo o teu programa vai enxergar o print, mas as funções que estão dentro de math você precisa pedir para o interpretador ir atrás. Algumas ele já tem embutida, outros você precisa pedir para ir atrás, mas essa já vem com o interpretador. Então você diz, olha, eu quero que estejam disponíveis para mim as funções que estão lá no arquivo math.py, você não precisa botar o py, que está lá dentro da biblioteca do interpretador, está lá no onde você instalou. E aqui o que você está dizendo, eu quero usar a função cosseno de dentro desse arquivo e vou passar para ele o valor 100. No caso, a gente também pode fazer isso com os nossos próprios programas. Eu posso pedir para importar o 022. Pronto. O que vai acontecer se eu rodar esse programa? Desculpa, eu rodei, mas como eu tirei importar o math, essa parte aqui do programa, o interpretador já não sabe mais onde é que está. Eu não estou dizendo para ele que eu quero que ele importe math, eu tirei aquela linha. Então, do jeito que esse programa está aqui, math, ele não sabe o que é. Isso não é uma variável porque eu não declarei. Eu não botei math recebe. Ponto cosseno é a função cosseno de dentro de math, mas não sabe nem o que é math porque eu não coloquei o import math lá em cima. Então, essa linha está errada. Vou tirar. Não é o objetivo disso agora. Então, vou rodar. Na hora que eu rodo isso, esse programa, ó, nota que eu rodei o A021, esse arquivo aqui, e ele imprimiu o teste. Que? Como assim imprimir o teste? Tá aqui. Esse arquivo, ele executa esse arquivo do jeito que tá. Quando você faz import math, ele vai executar o math.py, o que tiver lá dentro. Como aqui você tem print teste, ele vai executar o que tiver aqui. O que talvez a gente pudesse fazer era definir uma função, imprime, sei lá, imprime teste. E aí eu tenho print teste. Na hora que eu mando rodar o A021, é esse que está selecionado. Ó, só imprimiu e entrou no main. Por quê? Porque do jeito que está aqui, esse programa, o A022,
ele tem uma função que imprime teste. Como eu disse para vocês, na hora que o interpretador ele olha para uma função, ele não executa o código da função, ele simplesmente sabe que está lá. Como eu não mandei utilizar o imprime teste dentro do programa que eu passei para o compilador, ele não vai executar nada. Ele está importando aqui, ele chega aqui, opa, vamos ver o que tem no arquivo A022. Vem para o arquivo A022, aí ele vê, aqui tem uma função, legal, imprime teste existe, estou sabendo o que faz, mas não vou executar nada dela porque não é esse o meu objetivo agora. Uma definição de função é só para eu saber o que ela é. E aí ele continua linha 3, linha 4, linha 5, opa, o interpretador olhou aqui, tem uma função main que tem essa documentação e imprimiria, entrou no main se ele chamar, se for chamado. Por enquanto, não. E aí ele vai, instrução 8 não tem nada, 9 não tem nada, 10, if name é main. O name só é main, isso aqui está dizendo, olha, se isso aqui for verdadeiro, você faz esse negócio aqui, você chama o main. Se o name for main, isso aqui só é verdade se você passar o A021 para o seu interpretador. Então, aqui, o arquivo que está sendo passado para o interpretador é o A021. Então, aqui, sim, ele vai fazer isso aqui ser verdade. E aí ele vai chamar a função main. Parece um pouco complicado, mas um resumo disso tudo é que, caso você não faça esse def main, esse if name igual a main, na hora que você faz o import, do jeito que eu fiz aqui, no A022, se não tiver nenhuma função, se não tiver nada disso, por exemplo, agora eu vou fazer do jeito que está aí, if name igual a main, do jeito que está aqui, na hora que eu importo e tento executar, ele também não executa esse print teste. Por quê? Porque quando eu importo isso de dentro de um programa, qual foi o programa que eu passei para o meu interpretador? O A021, tá aqui ele, ó. Foi ele que eu passei para o meu interpretador. Na hora que eu importo outro programa, não foi o outro programa que eu passei para o meu interpretador. O A022, que é esse aqui, que está agora só com if name igual a main e imprima teste, o nome dele não é main mais. O nome só é main daquele arquivo que for passado para o interpretador. Então, na hora que ele estiver executando esse código, ele olha aqui a linha 2, opa, vamos importar um negócio lá do outro canto. Esse negócio aqui do outro canto, vamos sair executando. Importar e executar é a mesma coisa. Então, se o nome desse arquivo aqui for main, não é main, porque quem me chamou não foi o interpretador, não fui passado para o interpretador, fui passado por outro script. Então, não vou executar isso aqui. É falso, não vou executar. O resumo disso aqui é que, se você tiver essa estrutura, essencialmente o que eu preciso, no começo, pelo menos, até a gente entender melhor como é que funcionam funções. Isso aqui é uma função que a gente está definindo, que só vai ser executada se esse arquivo for o arquivo que vai ser passado para o interpretador. É aquele que você vai rodar quando der play. É aquele que vai ser passado como um argumento para o executável do seu interpretador. Tudo que você for escrever para rodar vai ter que ser aqui dentro desse bloco do main, dessa indentação. 4 espaços em branco antes do if. Pronto. Tudo que você for colocar, você coloca aqui por enquanto. Depois a gente vai entender melhor como é que a gente faz para elaborar esse tipo de coisa. Agora eu vou digitar mais um pouco e aí eu vou explicar o que foi que eu fiz. Agora que eu já completei um pouco o programa, eu vou explicar um pouco mais o que a gente vai tentar fazer. Como eu disse antes, esse bloco aqui faz parte das instruções do main. São todos esses comandos que estão a 4 espaços de distância da margem esquerda, logo depois dos 2 pontos da definição do main. Isso tudo faz parte quando a gente chamar o main. A gente chama o main bem aqui. Chamar é pedir para o interpretador executar esses comandos, os comandos do main. E está aqui. É quando o interpretador for chamado, vai ser essa instrução primeira de verdade que ele vai ter que executar. Isso vai ser verdadeiro e aí ele executa esse comando. Não tem problema. Contanto que você coloque tudo aqui dentro, não precisa entender por que isso funciona. Só que colocando as coisas aqui dentro do main, funciona por enquanto. Vamos lá. Para resolver qualquer tipo de problema dessa disciplina, a gente vai tentar sempre dividir os problemas em 3 passos. O primeiro, ou primeira parte do problema, é a entrada dos dados. A gente vai sempre pegar logo todas as informações necessárias para se resolver o problema, para depois, na segunda parte, a gente manipular de forma que a gente encontre uma solução e depois a terceira parte, que é como é que a gente faz para exibir essa solução para o usuário. Por que a gente divide assim em 3 etapas? Porque às vezes você vai querer modificar como você faz a entrada dos dados, mas não exatamente como você manipula. Se essas coisas estiverem separadas no código, né, vamos dizer assim, não fisicamente, porque isso aqui é tudo um software, mas estiverem separadas no espaço do programa, as linhas primeiras são de entrada de dados, a outra metade é de manipulação e a terceira é de exibição. Mexer em separado nessas coisas fica mais fácil, porque você não vai ter que procurar em todo o programa onde é que está a parte de entrada de dados. Ela está toda contida aqui no comecinho. A manipulação está toda aqui no segundo. E se você colocar comentários, que são essas
strings, não é string, é comentário, começados por jogo da velha, sempre que o interpretador enxerga um jogo da velha que não esteja já dentro de um string, eu posso colocar um jogo da velha aqui dentro, não tem problema. Mas se não tiver aspas delimitando nada e começar um jogo da velha, o interpretador diz, olha, daqui para frente eu não leio mais nessa linha. Então, essas chaves aqui está dizendo, olha, para o interpretador você pode ignorar tudo que vier depois desse jogo da velha e aqui é só para quem estiver lendo esse código-fonte entender o que está acontecendo. Então, aqui está escrito partiu a entrada dos dados, todo mundo vai entender que esse primeiro pedaço aqui é só para entrar os dados. Aqui eu vou mostrar como é que eu gosto de fazer. Isso é só opinião pessoal minha, opção pessoal. Eu coloco um print aqui, primeiro, que vai mostrar essa frase. Programa que calcula a raiz de uma função do tipo ax igual a b, ou ax mais b igual a zero. Logo em seguida eu coloco um outro print separado. Por que você não coloca tudo junto? Porque aí vai ficar muito grande. Eu posso até colocar essa string toda aqui. /n, que significa enter para o Python. Né? Digite o valor de dois pontos. Já tá comprida essa linha demais. E normalmente a gente não quer linhas compridas, né? A gente quer linhas curtinhas, então é melhor botar 2 prints do que um print com string enorme. É melhor ter linhas mais curtas do que linhas compridas. A próxima instrução é digite o valor de A. Eu estou mostrando aí uma mensagem para o usuário porque um input, via de regra, se você não passar nenhum argumento para ele, que é um string. Se você não passar nada para ele, ele não exibe nada, ele simplesmente fica esperando o usuário digitar. Você coloca essa mensagem antes, e aí logo em seguida eu coloco essa próxima instrução, que é declara uma variável A, né, tem um pedaço da memória chamado A, que vai receber o resultado de input. Ok, e aí eu coloquei isso aqui para ficar sempre convencionado para o meu usuário de que se aparecer esse símbolozinho do maior e não acontecer nada, é porque eu estou esperando o usuário digitar algo. Depois de um tempo, para o usuário que estiver usando um programa, se a interface ou a forma que as coisas são exibidas tiver um padrão, o usuário saca o padrão. Então, sempre que tivesse maior em um espacinho em branco e o íconezinho piscando lá para ele digitar algo, ele vai saber que tem que digitar algo. Aí eu tenho, depois que ele vai fazer isso, depois que ele digitar, vai passar para a próxima instrução, que vai ser digite o valor de B, e aí eu declaro uma segunda variável chamada B, que vai receber o valor de input maior, mesma coisa, porque eu sigo esse padrão. Toda vez que eu chamar input, eu vou chamar desse jeito, porque o usuário sempre vai ver esse maiorzinho e vai se lembrar que é para ele digitar alguma coisa. Se a gente rodar esse programa do jeito que ele está aí, ó, aparece aqui, chamou o interpretador passando como parâmetro esse arquivo A021. Esse programa calcula a raiz de uma função tipo ax igual a b, digite o valor de A, 3, digite o valor de B, 7. Não faz mais nada, mas não tem mais nada. Isso aqui é um comentário, isso aqui é um comentário, não tem mais nada nesse programa. Eu vou passar a fazer a parte 2 e aí a gente discute já já. Agora que eu já fiz a segunda parte, as manipulações, eu vou explicar o que vocês estão vendo aqui. São 3 instruções, basicamente. A primeira é converter o A para número de ponto flutuante e converter o B para número de ponto flutuante. Eu vou dar algumas observações aqui, talvez um pouquinho mais avançadas. Primeiro, o input, o resultado de input, eu vou deixar até o mouse aqui por cima. Se vocês olharem, tem function, input, prompt, n, qualquer coisa, e uma setinha vermelha, str. Isso é o meu ambiente de desenvolvimento dizendo para mim que o resultado de input é um string, é um texto. Independente do que o usuário digitar, ele pode digitar 5.0, isso vai ser o caractere 5, o caractere ponto, o caractere 0. Não vai ser o número, o valor 5 em número flutuante. Vai ser 5.0. Para você fazer contas, o que você precisa fazer primeiro é converter essas strings para algo que você possa fazer conta. Float e int são todos possíveis para se fazer conta. Mas como eu estou lidando com equação geométrica, normalmente esse A pode ser alguma coisa racional, pode ser alguma coisa irracional, pode ser qualquer número. Então é melhor usar float, porque eu não restringo a ser números inteiros. E o B também. Eu já vou converter para número de ponto flutuante para não ter perigo do usuário, por exemplo, querer fazer o resultado da equação 0,2x mais 0,3 igual a zero. Como não sei se isso é possível, eu vou converter logo para algo que torne isso possível. Então, eu tenho aqui float, dentro dos parênteses o próprio A, ou seja, essa instrução está dizendo que eu vou pegar o valor de A, o que está guardado lá dentro, vou converter para um número de ponto flutuante e em seguida eu vou guardar isso no próprio A. Ou seja, eu pego o que está dentro da caixinha A, transformo esse número ponto flutuante, apago o que estava dentro da caixinha A e jogo de volta essa nova coisa, que é um número agora em ponto flutuante. Ou, caso que o usuário digite alguma coisa que não tem nada a ver com isso, um erro vai ser lançado para o sistema. B, mesma coisa a gente está fazendo com B, e aí eu declaro uma nova variável x, que vai ser o resultado dessa expressão. Vai ser menos B, entre parênteses, porque a divisão tem precedência
referência em cima da subtração. Mas, professor, tanto faz, não? Tanto faz. Eu prefiro deixar assim para deixar explícito que é o resultado de colocar em evidência o x naquela equação ax mais b igual a zero, porque fica menos b dividido por a. Desse jeito, a gente tem, talvez evite algum problema no futuro, porque aí eu estou dizendo explicitamente, olha, é o menos b, caso a gente passe para segundo grau, terceiro grau, qualquer coisa assim, é melhor deixar mais explícito do que menos, a não ser que fique muito feio. Agora, a gente pode passar para a parte 3. Parte 3. Vou digitar aqui algumas formas diferentes de fazer ela e depois a gente comenta. Tendo terminado de escrever o resultado da parte 3, eu vou explicar o que eu fiz. Eu botei 3 instruções que essencialmente fazem a mesma coisa. Elas só são formas diferentes de fazer. Essa aqui, a primeira, da linha 19, eu estou dizendo imprima o valor de x isso é um string, ou seja, vai imprimir esse texto do jeito que ele está, vírgula x. O print, ele aceita que você escreva vários argumentos para ele. Na realidade, é uma quantidade possivelmente infinita de argumentos. Cada argumento em Python é separado por uma vírgula, ou seja, você vai colocar a primeira coisa que você vai passar para ele, vírgula, segunda coisa que você vai passar para ele. Sem ter mais nada, o que ele vai fazer é substituir essa vírgula por um espaço em branco. Então, na hora que a gente rodar esse programa, eu vou rodar ele uma vez, vou colocar aqui 2 e 1, ele vai exibir aqui, eu vou aumentar um pouquinho o console, vamos aumentar aqui um pouquinho, para todo mundo poder enxergar. Eu tenho aqui deixa eu limpar tudo e fazer de novo, 2 e 1. Eu tenho um programa que calcula raiz, está aqui a primeira parte, a segunda parte a gente não vê, porque são só as manipulações, ele está fazendo as contas sozinho, não precisa exibir essas contas para mim. E aqui tem o valor de x é menos 0,5, o valor de x é menos 0,5, o valor de x é menos 0,5, todas as três iguais, porque essas são 3 strings que no fim das contas são iguais. Esse primeiro print, ele faz 2 argumentos para o print. Ele está dizendo, olha, primeiro, exiba na tela isso aqui. Logo em seguida, sem nem dar enter nem nada, você substitui essa vírgula por um espaço em branco e coloca o conteúdo ou o que vier logo em seguida. Então, ele vai imprimir o valor de x a vírgula vai ser substituída por um espaço em branco e aí ele vai pegar, converter em texto o que tiver ali dentro de x e exibir. O que está dentro de x é menos 0,5. Está exibido. A segunda é F, olha esse F aqui azulzinho, bonitinho, com aspas. Por quê? Bom, mostrar aqui, a gente pode rodar de novo sem o F. As aspas, quando você coloca um F na frente, você está dizendo que isso aqui não é um string qualquer, é uma string formatada. Isso está dizendo que quando tiver um abre chaves e um fecha chaves, na realidade não é para você colocar o texto das chaves. Na realidade é para você colocar dentro das chaves uma variável, uma expressão, que o interpretador vai avaliar essa expressão e vai colocar o resultado dessa avaliação no lugar dessas chaves. Ou seja, isso aqui está dizendo, por favor, interpretador, como eu coloquei esse F, eu estou dizendo, ó, interpretador, seguinte, essa string aqui não está pronta. Eu preciso que você interprete alguma coisa dentro dela. Então, eu vou pegar esse X, ele vai olhar, tem um abrir chaves aqui, ok, vou olhar tudo que tem até fechar chaves, vou pegar essa expressão que é só um X, é só uma variável. Eu poderia ter botado X mais 3, X mais 2, ele faria essa conta para mim, aqui dentro. Eu pegaria esse X, o interpretador vai ver abre e fecha chaves, vai olhar essa expressão que é só x, vai ver quanto é que vale x, no caso é menos 0,5, vai substituir todas as chaves logo, essas duas chaves aqui, pelo valor de x, menos 0,5 e pronto, aí você tem a string final, que vai ser o que vai ser impresso. Então, isso aqui vai acabar sendo a mesma coisa de cima, porque em cima tem que essa vírgula vai virar um espaço em branco e aí eu vou avaliar o valor de x. Essa aqui não está rodando, porque eu fiz essa alteração depois que executei o programa, então isso aqui não apareceu. E essa nova linha aqui, o que eu estou pedindo? String você pode somar, exatamente nessa palavra, é concatenar, mas o símbolo é o de soma, é a cruz, que tanto serve para soma de números ou a cruz de concatenar, é a cruz para todos eles. O valor de x e aí eu já coloquei o espaço em branco, concatenado com o x, só que o x convertido para um string. Eu vou mostrar o que acontece se a gente não botar isso, mas primeiro vamos rodar desse jeito para vocês verem a diferença desse abre e fecha chaves com esse x aqui, sem ter esse fzinho. Eu vou colocar os mesmos valores, 2 e 1. Essa terceira string, que é esse número 21 aqui, olha o que ele faz. Ele não coloca o valor de x, ele coloca abre chaves, x, fecha chaves. Tá certo, é isso que é a especificação do interpretador, é isso que é a especificação da linguagem. Sem o f, é o que tiver lá dentro da string, com exceção de uma ou outra coisa, como por exemplo um --n. --n significa enter. Se eu fizer isso, rodar de novo, vou lá fazer as mesmas coisas de novo, aí ele dá um enter, ó. É enter,
espaço, né? Enter, espaço, tá aqui, ó, Enter, espaço, abre e fecha X. Podemos deletar isso aqui, não, sem o F antes do abre aspas, não vai fazer nada. Vamos rodar de novo aqui, 2 e 1. Agora sim, vamos para essa última aqui. Essa última aqui, ele vai pegar o valor espaço, junta com o resultado da string X. Eu vou mostrar o que acontece se eu tirar essa string X. Pronto, do jeito que está aqui. Olha, o valor de X é um espacinho em branco, e aí concatenado com X, aí a gente tem um problema que vai acontecer agora. 2, 1, deu erro. Seguinte, o interpretador, ele não tem como saber se esse sinal de mais é porque você queria juntar essa string com a representação em string desse número, ou se você queria, porque ele não sabe exatamente o que significa isso aqui. Pode ser que isso signifique, por exemplo, isso aqui. Você poderia ter botado. Para o interpretador, para o computador, é só uma sequência de caracteres. Ele não sabe o significado dela. Então, ele não tem como saber se, na realidade, o que você queria fazer é juntar ou você queria realmente somar. O que você quer? Esse símbolo mais está para as duas coisas, concatenar e somar. Ele não tem como saber qual dos dois você quer usar. E, talvez, pelas próprias especificações da linguagem, o pessoal tenha decidido que é melhor lançar um erro quando isso acontece do que tentar resolver isso, porque o programador talvez esteja confuso no que ele quer fazer. Então, ou você concatena duas strings ou você soma dois números. Você não pode usar esse sinal de mais entre um número e um string. E aqui eu tenho um número e aqui eu tenho string. Ou eu converto essa string para um número de alguma forma. Se fosse uma string 5.0, tudo bem, dava para converter. Ou você converte esse número no string. É mais fácil converter esse número no string. E é o que a gente quer fazer aqui. Então, ele vai te dar esse tipo de erro, quer dizer, esse tipo de erro é basicamente o que eu estou dizendo, que é um erro de tipo. Aqui está dizendo, olha, isso foi um erro de tipo. Eu só posso concatenar string com string. Só dá para juntar duas strings. Não dá para eu juntar string com float, né? Olha, só dá para concatenar string e não float com string, porque esse x é um float. E ele te disse que foi na linha 21, tá aqui a linha 21zinha. Então, não posso fazer isso. O que eu quero que vocês usem na disciplina é esse aqui, é a string formatada. Por quê? Porque os testes que eu estou implementando utilizam string formatada e para algumas coisas ela é mais fácil. Ela passou a existir a partir do Python 3.6. E aí eu vou explicar agora, finalmente, o que é que eu acho tão bom nessa string, ou pelo menos por que eu prefiro usar ela no momento, para essa disciplina, para agora. Depois a gente vai até não precisar mais, mas por enquanto vai ter que usar. Eu vou colocar 1 e 3. Na realidade, 1 e 3 não foi uma boa. 3 e 1 vai ser uma boa. Vamos limpar tudo aqui e vamos fazer 3 e 1. 3 e 1. Eita, essa dízima... Oh, coisa feia do cão. Olha o tanto de espaço que tem aqui. Se você quiser formatar essa saída, você pode, por exemplo, dizer, olha, eu não quero todas essas casas mais, não preciso disso. Mas 0,33 já estava de bom tamanho para mim. Você pode fazer o seguinte, ó, 2 pontos aqui dentro do x, dentro das chaves, você botou sua expressão, terminou de escrever a expressão, que no nosso caso é só x, não é x mais 2, não é x mais 3, eu só quero x. Ponto, para dizer, depois da casa decimal, eu só quero duas casas depois da casa decimal. O ponto está dizendo que é o separador da casa decimal. Só duas casas depois da casa decimal. F para dizer, olha, esse x, no final das contas, vai ser um número de ponto flutuante. Se você fizer isso e botar de novo a mesma coisa, 3 e 1, ele arredonda para baixo. Então, ele vai colocar o menos 0,33. Se você quiser, e o que acontece se eu colocar um 7 aqui? A gente rodar? Vamos lá, 3 e 1. Olha aqui, ó. Quantos espaços em branco tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, olha, eu quero que essa expressão, depois que você fizer o resultado, quando você for transformar tudo o resultado disso aqui num pedaço dessa string, eu quero que esse pedaço tenha pelo menos 7 caracteres. Desses 7 caracteres, 2 vão ser depois da vírgula. Então, o que você vai exibir aqui vão ser uma coluna com 7 caracteres e desses 7 caracteres, no máximo 2 depois da vírgula. Se tiver mais do que isso, você ignora. Pronto. E assim você tem mais ou menos como formatar a sua saída. Para finalizar, no caso desse exercício, eu deixaria assim. Essa para mim é uma resposta mais do que agradável. Dá para fazer um pouco melhor, dá para fazer um pouco resumido, mas essencialmente, do jeito que está aqui, tá quase perfeito. Só falta uma coisa: formatar isso para seguir os padrões. Acabei de fazer isso. No Replit vocês também podem fazer isso. Acho que é Ctrl Shift P, ou tem um botãozinho lá de auto formatar, ou vocês apertam F1, mas quem tiver no celular não sei exatamente como vai fazer isso, para já usar os comandos de formatação, autoformatação, que aí ele já faz aquelas coisas que
servem para seguir um pouco melhor os padrões sem te dar trabalho. Aqui ele deu um enter entre a docstring e o primeiro comentário. Aqui ele deu 2 enters entre a definição dessa função, né? Entre essa função e a próxima coisa. E são essas algumas das coisas dos padrões. Por exemplo, essa divisão ela tá com espaço em branco antes e depois. Isso também faz parte do padrão. Finalmente, eu vou falar só de um pequeno erro que pode acontecer e eu vou mostrar ele aqui agora. Eu não vou converter o A para float. Eu vou tirar essa linha. Foi. Vamos rodar. 3, 1. Olha, deu erro. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se você não converter o A para ponto flutuante, vai dar um erro que é um erro de tipo. Né? São 2 tipos diferentes num operador que não podem ser usados desse jeito. A divisão não aceita dividir um float, que é o B, porque ele eu converti, e um string. Eu não posso dividir um número com um texto. Então, ou eu converto tudo ou eu não converto nada. E a divisão não vai aceitar texto de jeito nenhum. Então, esse erro de tipo é alguma coisa que você está esquecendo de converter normalmente. E eu fico por aqui.